Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais super apóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Acaia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estão fazendo agora vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem o trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas, se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas, se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo?
Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto, por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Lamentações, capítulo 3. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão, me bateu muitas vezes, o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, Ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu tivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas Ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra, Ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz.
e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho. Por isso, confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimentos ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus, que está no céu, e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei: estou perdido. Do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Ó Senhor,
Tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, Tu ouviste os seus insultos e conheces todos os seus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que em todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem, castiga-os pelo que têm feito, amaldiçoa-os e faze com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Salmo 129. Canção de peregrinos. Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E que os que passam não digam a eles: que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Capítulo 12. Lutas de Judas Macabeu. Depois que esses acordos de paz foram assinados, Lísias voltou para junto do rei Antíoco Eupátor, e os judeus foram de novo trabalhar nas plantações. Mas os governadores de várias regiões não deixavam os judeus viverem sossegados e em paz. Entre esses governadores estavam Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, e também Jerônimo e Demofonte, e mais Nicanor, comandante dos mercenários da ilha de Chipre. Foi nesse tempo que alguns moradores de Jope cometeram um crime terrível. Fingindo que eram amigos dos judeus, esses homens arranjaram barcos e convidaram alguns judeus que moravam em Jope para um passeio no mar junto com suas esposas e os seus filhos. Por meio de uma votação, os moradores de Jope tinham aprovado esse passeio. Os judeus aceitaram o convite, pois queriam viver em paz com todos e não desconfiavam de nada. Aqueles homens de Jope levaram os judeus até o Mar Alto e então jogaram todos na água. Morreram afogadas mais de 200 pessoas. Quando Judas soube dessa barbaridade,
feita contra os seus patrícios, ordenou aos seus soldados que se preparassem para lutar. Depois de orar a Deus, que é o justo juiz, Judas marchou para guerrear contra os que tinham matado seus patrícios. Durante a noite, ele pôs fogo no porto, queimou os barcos e matou os que se haviam escondido no porto. Os portões de Jope estavam trancados, e por isso Judas foi embora, resolvido a voltar depois para acabar com todos os moradores daquela cidade. Judas ficou sabendo que os moradores de Jâmnia tinham a intenção de acabar do mesmo jeito com os judeus que moravam naquela cidade. Então, certa noite, ele atacou Jâmnia e pôs fogo no porto e nos barcos que estavam lá. O clarão do fogo podia ser visto da cidade de Jerusalém, que ficava a uns 45 quilômetros de Jâmnia. Batalhas em Gileade. Judas e os seus soldados partiram de Jâmnia, planejando lutar contra Timóteo. Acontece que quando estavam a pouco mais de 1,5 quilômetros de Jâmnia, eles foram atacados por uns 5.000 árabes a pé e 500 a cavalo. O combate foi duro, mas com a ajuda de Deus, Judas e os seus soldados venceram. Os árabes derrotados pediram a Judas que fizesse paz com eles e prometeram dar gado aos judeus e ajudá-los no que pudessem. Judas, compreendendo que eles realmente seriam úteis, fez paz com eles. Depois que o acordo de paz foi assinado, os árabes voltaram para o seu acampamento. Judas atacou também Caspim, que era uma cidade muito bem fortificada e protegida por muralhas. Os moradores de Caspim eram de várias raças. Para resistirem aos ataques de Judas, todos eles confiavam na firmeza das muralhas e na quantidade de mantimentos que tinham. Por isso, zombaram dos judeus, disseram insultos e blasfêmias contra eles e gritaram outras palavras que ofendiam a Deus. Porém, Judas e os seus soldados oraram ao Rei do mundo, aquele que no tempo de Josué, sem máquinas de derrubar muralhas e sem outras máquinas de guerra, tinha derrubado as muralhas de Jericó. Em seguida atacaram furiosamente as muralhas e, pela vontade de Deus, conquistaram a cidade. A matança foi terrível. Mataram tantas pessoas que um lago que ficava ali perto e que media quase 400 metros de largura parecia estar cheio de sangue. A Batalha de Carnaim. Da cidade de Caspim, Judas e os seus soldados marcharam uns 140 quilômetros até chegarem à cidade de Cáraca, onde moravam os judeus chamados de Tubianos. Não acharam Timóteo naquela região, pois ele já tinha ido embora. Timóteo não tinha feito nada ali, mas num certo lugar ele tinha deixado alguns soldados muito bem armados. Dositeu e Sosípatro, que eram generais de Judas, foram com seus soldados e mataram soldados que Timóteo tinha deixado na fortaleza de Cáraca e que eram mais de 10.000. Depois, Judas dividiu o seu exército em regimentos, pôs homens para comandá-los e saiu depressa, a fim de perseguir Timóteo, que estava comandando um exército de 120.000 soldados de infantaria e 2.500 de cavalaria. Quando soube que Judas e os seus soldados estavam perto, Timóteo mandou as mulheres, as crianças e a bagagem para Carnaim, que era uma fortaleza muito segura.
Era quase impossível chegar até essa cidade para atacá-la, pois os caminhos que iam para lá eram muito estreitos. Quando o primeiro regimento do exército de Judas apareceu, os soldados de Timóteo ficaram tremendo de medo e terror, pois o Deus que vê todas as coisas apareceu a eles. Os soldados fugiram depressa, numa desordem tão grande que muitos deles foram feridos pelas espadas dos seus próprios companheiros. Judas os perseguiu sem parar e matou à espada quase 30.000 daqueles criminosos. O próprio Timóteo foi preso pelos soldados de Dositeu e Sosípatro, mas Timóteo era muito esperto e disse que os seus soldados tinham prendido como reféns os pais de alguns deles e os irmãos de outros, e que todos seriam mortos se ele não fosse solto. Depois de falar muito, Timóteo prometeu soltar os parentes deles. Então, a fim de salvarem os seus parentes, os judeus soltaram Timóteo. Outras vitórias de Judas. Depois disso, Judas atacou a cidade de Carnaim e o templo da deusa Atargates, e matou ali 25.000 pessoas. Depois dessa vitória e matança, Judas marchou com seus soldados até a cidade fortificada de Efron, onde moravam lísias e pessoas de várias nacionalidades. Moços fortes defendiam as muralhas, e eles lutaram corajosamente. Dentro da cidade havia máquinas de guerra e muitas armas. Mas os judeus oraram ao Rei do mundo, que tem o poder de derrotar os inimigos. E eles conquistaram a cidade e mataram 25.000 pessoas. Dali, eles marcharam rapidamente até Citópolis, que fica a 110 quilômetros de Jerusalém. Porém, os judeus que moravam ali disseram que os moradores de Citópolis os tratavam muito bem e os tinham ajudado em tempos difíceis. Aí, Judas e os seus soldados agradeceram aos moradores de Citópolis a sua bondade e pediram que continuassem a tratar bem os judeus. Depois, Judas e os seus soldados foram para Jerusalém e chegaram lá pouco antes da festa da colheita. Judas derrota Górgias. Depois da festa de Pentecostes, Judas e os seus soldados marcharam contra Górgias, o governador da Idumeia, o qual saiu contra eles com 3.000 soldados de infantaria e 400 de cavalaria. A batalha começou e alguns judeus foram mortos. Mas Dositeu, um corajoso cavaleiro judeu do grupo de soldados comandados por Baquenor, agarrou Górgias pelo manto e saiu, arrastando violentamente aquele homem mau. Porém, um cavaleiro trácio atacou Dositeu e cortou o braço dele. Assim, Górgias escapou e fugiu para a cidade de Maresa. Já fazia muito tempo que os homens comandados por Esdras lutavam, e eles estavam ficando muito cansados. Então, Judas orou ao Senhor, pedindo que ele os ajudasse e dirigisse na batalha. Em seguida, ele deu o grito de guerra e cantou hinos em hebraico, a sua língua. Aí, ele e os seus soldados atacaram de repente os soldados de Górgias e fizeram com que eles fugissem. Sacrifício em favor dos mortos.
Depois disso, Judas foi com seu exército até a cidade de Adulã. Chegaram lá na véspera do sábado. Por isso, de acordo com o costume dos judeus, eles se purificaram e em seguida guardaram o sábado. No dia seguinte, os soldados de Judas fizeram uma coisa que tinha de ser feita imediatamente. Foram ao campo de batalha e recolheram os corpos dos que tinham sido mortos, a fim de os levarem e enterrarem nas sepulturas dos seus antepassados. Mas, debaixo da túnica de cada um dos mortos, encontraram objetos dedicados aos ídolos do templo de Jâmina, objetos estes que a lei proíbe os judeus de terem. Então todos agradeceram a Deus, o justo juiz que mostra as coisas que estão escondidas. Depois oraram, pedindo a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinha sido cometido. E Judas, aquele grande homem, aconselhou o povo que ficasse longe do pecado, pois eles tinham visto com seus próprios olhos o que havia acontecido com aqueles que tinham morrido por causa dos seus pecados. E Judas pediu aos seus soldados que dessem uma oferta. Então eles entregaram 2.000 moedas de prata, que ele enviou a Jerusalém para pagar um sacrifício que seria oferecido para tirar pecados. Esse bonito e generoso ato mostrava que Judas cria na ressurreição dos mortos, pois, se ele não cresce que os mortos vão ressuscitar, orar a favor deles seria uma tolice sem valor. Mas foi, de fato, um pensamento piedoso e santo, pois Judas tinha certeza de que Deus tem um belo prêmio para os que morrem fiéis a Ele. Foi por isso que Judas mandou oferecer um sacrifício em favor dos mortos, para que o pecado deles fosse perdoado.